Para Brasil, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo muito ótimo na medida do possível. Vamos tentar fazer um vídeo mais convencional hoje, né? Saindo um pouco da minha quarentena poética. Quero dar uma dica para vocês hoje de um livro que eu li, que ele pode cair como uma luva nessa época de quarentena, nessa época difícil, porque eu não sei vocês, mas eu não tô conseguindo nem ler, nem ver muito filme. E esse livro aqui, inclusive, eu li antes de começar essa loucura toda. Eu acho que ele é um livro para espairecer, sabe? Mais leve. Quer dizer, ele não é tão leve, mas ele é divertido, então pode ser uma ótima pedida. E o livro que eu tô falando é esse aqui, O Talentoso Ripley, da Patricia Highsmith. Eu já tinha visto o filme que é inspirado nesse livro. Eu não sabia que esse filme era inspirado num livro, muito menos que era de uma autora mulher. E aí eu fui procurar saber quem era a Patrícia e tal. Então vamos começar falando primeiro quem é essa mulher que já nos deixou faz um tempo. A Patrícia, ela é uma escritora estadunidense. E ela nasceu em 1921 e morreu em 1995. E ela ficou conhecida no mundo como a rainha da literatura policial. Ela criou um personagem que chama o Ripley, que tá nesse livro aqui, que é personagem desse livro, e também é personagem de vários outros livros que ela escreveu mais adiante. Ela ficou meio que obcecada por esse personagem e de fato é um personagem muito interessante, muito bem construído, um personagem maravilhoso. Eu encontrei uma fala sobre ela numa matéria da Folha de São Paulo, de uma mulher que escreveu a biografia da Patrícia, dizendo o seguinte sobre ela, que ela era uma mulher reclusa, misantropa, misógina e antissemita. Fiquei meio passada com essas informações. Enfim, é uma biografia, não sei até que ponto que isso é super mega verídico ou se isso é questionável, não sei. Tô repassando uma informação que eu li. Também pode-se dizer que ela era altamente sexualizada, socialmente inconstante, uma mulher que estava sempre se apaixonando e uma das escritoras mais disciplinadas do mundo. Essas palavras é dessa biógrafa dela chamada Joan Shenkar, não sei se é assim que se fala, obviamente. E ela diz também nessa matéria que a Patrícia, ela era super admiradora de Dostoiévski, Kafka, Edgar Allan Poe, e tudo isso fez, de alguma maneira, parte da influência dela na forma dela escrever. Para muitas pessoas, para muitos escritores, a Patrícia, ela elevou esse gênero da literatura a um outro status, sabe? Elevou a literatura policial, o romance policial, para um status mais de arte mesmo, porque antes ele não era muito considerado um gênero de arte, vamos dizer. O que eu acho uma grande bobagem, né, gente? É igual quando a gente fala de cinema de arte, cinema que não é de arte. É bem questionável esse tipo de discussão. Alta literatura, baixa literatura, tudo isso para mim são termos muito questionáveis e bastante complicados. E eu acho que isso é tema até para um outro vídeo, né, inclusive. A Patrícia, ela teve vários livros dela que foram adaptados para o cinema. E o primeiro romance dela, que foi o Pacto Sinistro, foi adaptado para o cinema pelo Hitchcock em 1950. E o segundo romance dela, que chamava Carol, também foi adaptado para o cinema em 2015, já foi uma adaptação póstuma à sua morte. E uma coisa interessante do Carol é que esse segundo romance acabou sendo boicotado pelo editor dela, porque esse livro vai falar de um relacionamento de duas mulheres, um relacionamento lésbico, e então ela, para editar esse livro, ela teve que usar um pseudônimo que eu anotei aqui, e o pseudônimo foi o Claire Morgan. O fato é que esse filme, o Carol, eu assisti ele na época que ele estreou e agora ele tá no catálogo da Netflix. É um filme maravilhoso, eu gosto muito. Ele tem a direção do Todd Haynes e tem como protagonista a maravilhosa Cate Blanchett. Eu acho esse filme muito, muito, muito bom mesmo. Concorreu ao Oscar na época, enfim, vários prêmios e vale a pena assistir. E aí a Patrícia, ela escreveu num total 22 romances e todos eles eram focados nesse lance da literatura policial. E ela também era fascinada por esses personagens bastante misteriosos, que têm um tom sociopata, enfim. No final das contas, eu só li esse aqui mesmo dela. Esse livro aqui vai contar a história de um cara que chama Ripley, Tom Ripley, e ele é um cara que ele vive de pequenos golpes, sabe? Então ele falsifica assinatura, ele se faz passar por outras pessoas, que ele rouba a identidade das pessoas, né? Pra se passar por outras. E aí um belo dia, um senhor, né? É logo no começo do livro isso aqui, um senhor
começa a seguir ele pela rua, ele fica meio desconfiado, já acha que ele acabou se dando mal com a polícia, alguma coisa assim. Mas o fato é que esse senhor, ele vai pedir a ajuda do Tom para resgatar o filho dele que tá na Itália. Então o filho dele tá morando na Itália, numa cidade lá, pequenininha, que agora eu esqueci o nome da cidade, e ele vai pedir pro Tom ir até a Itália para convencer o filho dele de voltar. E aí, em troca disso, ele receberia alguns trocados, alguns dólares lá, uns $1000, não me lembro muito bem, para fazer esse favor pro pai do Dick, que é o filho dele que mora lá na Itália. E aí ele vai para a Itália, ele aceita a oferta e toda a história se passa ali na Itália, naquela região. E aí vão aparecer alguns outros personagens, que são os amigos do Dick. Tem uma personagem feminina é uma das únicas personagens femininas da história. No livro não fica muito claro, assim, qual que é o lance dessa mulher, se ela é só uma amiga do Dick, se ela é realmente uma amante dele, não fica muito claro, ela deixa tudo muito subentendido e também fica subentendido uma suposta homossexualidade do Tom Ripley. Em alguns momentos, essa questão da homossexualidade dele é discutida, mas isso tudo fica muito subentendido, o que eu acho maravilhoso, porque você, de alguma forma, completa de acordo com o que você achar mais interessante para construir esse personagem. E aí vão acontecer várias coisas bizarras nessa história, aquele tipo de história que a cada episódio você espera que vai acontecer uma catástrofe, alguma coisa horrorosa. Ele vai se metendo em várias pequenas tramas que desembocam em mortes. Eu não vou falar muito porque senão eu vou dar muito spoiler e eu acho que é muito legal saber as coisas por si só na medida que vai desenrolando a história. Mas o fato é que esse personagem que vai se envolvendo em várias tramóias e tudo mais vai apresentando vários traços de sociopatia. Só que ela vai te dando essas pistas, essas informações muito aos poucos à medida que os fatos vão acontecendo. Então você começa torcendo muito por ele, sabe? Você quer muito que ele se dê bem, você torce para que ninguém descubra o que tá acontecendo, mas à medida que a história vai avançando, você vai percebendo o quanto que esse cara é louco, que ele é maluco, que ele é esquisito, e aí você fala assim, opa, peraí. E aí você começa a questionar algumas coisas através desse livro também, o quanto que as pessoas elas têm dificuldade em ser elas mesmas e o quanto que de repente é importante para esse cara aqui se apossar de outras identidades porque ele quer ter uma vida que não pertence a ele e porque ele é totalmente infeliz com a vida que ele tem. Enfim, você pode enveredar aí por várias análises psicológicas desse personagem, que é um deleite, aliás, para quem é dessa área. E aí, como eu sou obcecada, vocês sabem, já que quando eu assisto leio uma coisa, eu quero já ver as adaptações, eu já mergulho no universo, né? E aí eu resolvi ver as duas adaptações do cinema desse livro. Uma adaptação, ela é de 1960, que é uma adaptação francesa de um diretor chamado René Clément. O protagonista da história, quem faz o Tom Ripley, é o Alain Delon. Ele tá bem novinho, e Alain Delon na época, lá em 60, ele era tipo o colírio dos olhos da mulherada, ele era considerado o pão, como dizia minha avó, sabe? E ele é um ótimo ator também, além de muito bonito de fato. E essa adaptação ganhou o título no Brasil como O Sol Sob Testemunha. É uma livre adaptação, o diretor muda muitas coisas ali. Não sei se o roteiro também é escrito pelo diretor, mas tem muitas coisas diferentes da história original, não deixando de ser tão interessante. Ela é esteticamente muito bonita, a fotografia do filme é muito bonita, os personagens são interessantíssimos. A personagem feminina, né, eu não gosto tanto da construção dela nessa adaptação para o cinema, porque eu acho que eles colocam ela numa situação muito de submissão em relação a esses dois rapazes e até um pouco burra, sabe, fútil, o que ela não é aqui nesse livro. Ela não é uma personagem tão importante, mas ela é uma mulher inteligente, ela tá ligada no que tá acontecendo ao redor dela, não é uma pamonha, sabe, igual no filme O Sol Sob Testemunha parece. Uma coisa maravilhosa nessa adaptação de 1960 é que a trilha sonora foi feita pelo Nino Rota, que é um cara que eu curto pra caramba todas as trilhas dele, ele fez muita trilha de muito filme do Fellini, então a trilha sonora é sem dúvida um dos pontos altíssimos. E as motivações
do personagem no filme do Tom Ripley são diferentes da do livro, então algumas coisas para mim ficaram um pouco inverossímeis, algumas falhas de roteiro, sabe? Me deu essa sensação. Mas isso porque eu li o livro antes e aí eu senti que o roteiro podia ter sido mais bem amarradinho, para ser mais verossímil, sabe? Algumas coisas você acha que ficou meio frouxo, algumas coisas são meio forçadas e você não acredita tanto que ele tá correndo tanto perigo quanto no livro. Já a adaptação de 1999 é uma adaptação dirigida pelo Anthony Minghella, se eu não me engano. E a gente tem como protagonista o Matt Damon, que é maravilhoso. A gente tem o Jude Law, que faz o Dick. E a gente também tem a Cate Blanchett, que eu falei que fez o Carol, enfim. Ela faz um personagem pequenininho que nem tem nesse livro aqui, se eu não me engano. É um personagem que foi criado pro filme. E essa adaptação de 99 eu já acho ela mais certeira, ela já é mais fiel ao livro. E ela é mais certeira no sentido de que você sente atenção com o personagem, sabe? Você torce por ele o tempo todo, você entra em desespero achando que ele vai ser pego a qualquer instante. Então acho que ela é mais fiel nesse sentido. Eu acho que vale muito a pena assistir essas adaptações. Eu não sei se eu viajei muito aqui na câmera, porque eu sempre gravo da minha câmera mesmo, e hoje eu gravei do meu celular, então eu não sei se eu fiquei olhando pro nada enquanto a gente conversava, espero estar olhando pro lugar certo. Quero saber de vocês, se vocês conheciam essa autora, se vocês viram a adaptação pro cinema, quero saber tudo, vamos conversar, a gente tá precisando muito conversar nesses tempos de isolamento. Quero pedir só mais uma última coisa. Eu sei que vivemos tempos muito difíceis, de extrema recessão, e exatamente por isso também que eu reforço o pedido de ajuda para vocês entrarem na minha plataforma de financiamento recorrente do Apoia-se. Lá vocês podem colaborar com o meu canal, com o conteúdo produzido aqui a partir de R$ 5. E se, por exemplo, sobrou alguma coisinha no meio de vocês, vai me ajudar muito nesse momento e em todos os momentos sempre, porque essa produção de conteúdo aqui do canal é totalmente independente, como eu sempre reforço para vocês. Vamos seguir esses períodos de quarentena que eu não sei como que vai ser a produção de conteúdo aqui, para além dos vídeos de poesia, mas a gente vai seguindo e vai se adaptando a esses novos tempos. Eu desejo muita serenidade para vocês, tá bom? Um beijo imenso e até a próxima. Tchau!